Prezados, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Mexotech. Nesse vídeo, ele é a continuação, do vídeo onde nós resolvemos, a gente faz a análise estrutural dessa treliça plana isostática, onde nós resolvemos essa treliça. Na primeira parte, no primeiro vídeo, nós encontramos esforços internos de cada uma dessas barras, da barra AB, da barra BC, da barra AC e da AD. E nesse vídeo nós iremos encontraremos as reações de apoio que se desenvolvem nos vínculos de apoio C e D. Só retomando, só relembrando o que vimos na primeira parte, desse exemplo 1, então é a primeira parte do exemplo 1, nós então computamos o equilíbrio no nó B, tanto no nó B quanto no nó A. Então o equilíbrio tanto no nó B quanto no nó A nos forneceu as forças normais internas de cada barra dessa treliça. Então aqui no nó B nós encontramos a força AB de 1 kN, tração da barra BC, que é inexistente, não há força, a força é nula, não há força nessa barra. Bom, lembrando que quando a gente desenvolve o diagrama de corpo livre, as forças normais internas, inicialmente a gente adota saindo do nó, supondo inicialmente que essas forças são de tração. Quando a gente faz o equilíbrio, então, se o valor da força encontrada for positivo, a equação de equilíbrio estará dizendo que essa força tem o sentido adotado correto. Se o sentido adotado correto, ou seja, saindo do nó, é tração, portanto, a força só pode ser de tração. Por quê? Porque o sentido está correto. Ainda mais que o sinal coincidiu com a convenção de sinal dos esforços internos. Então, só lembrando que saindo do nó é tração e entrando no nó é compressão. Então, isso é um indicativo no nó, indicativo se a força da barra é de tração ou compressão. Então, a gente fez em seguida o equilíbrio do nó A, veja, adotando tudo saindo do nó, tudo saindo do nó. Então, essa primeira abordagem do vídeo considera todos os vetores de força no nó sempre saindo do nó. Quando a gente faz isso, a gente leva em consideração os sinais encontrados nas forças, nas equações de equilíbrio. Então, aqui no nó A, a gente encontrou a força AC, que é dessa diagonal aqui, a força dessa barra AC. Então, a gente encontrou que deu um valor negativo. Inicialmente, no diagrama, a gente supôs que ela era de tração, porque estava saindo do nó, aí ela deu negativa, a equação de equilíbrio então disse para a gente, olha, o sentido dessa força aqui está errado, porque deu negativo. Mas como a gente supôs que ela era de tração, se está errado, ela entra no nó. Então ela entra no nó, portanto ela é de compressão. Então veja, o sinal novamente coincidiu com a convenção de sinais dos esforços internos, porque negativo no esforço interno é força de compressão. Isso para forças normais, Então, FAC, compressão, Então, isso fazendo o equilíbrio na direção X, Então, continuando o equilíbrio do nó A, a gente fez agora na direção Y, Da mesma forma, adotando todos os vetores de força normal interna saindo do nó, a gente encontra que a força FAD é de 2 kN. Lembrando, como uma advertência aqui, esse conceito de entrando e saindo do nó só vale para forças normais internas de barra. Forças externas, tal como a F1, F2 e as reações de apoio, não vale. Esse negócio daí de sair entrando e saindo do nó não vale. Só vale para forças normais internas de barra. E agora, então, vamos aplicar com o método dos nós para encontrar as reações de apoio aqui no vínculo C. Bom? Lembrando que o ângulo alfa aqui é 45 graus, em virtude da treliça ser uma treliça quadradinha. Então a gente vai aplicar aqui o equilíbrio do nó C e encontrar a reação RXC e RYC. Então, fazendo a somatória de força na direção X nula, se igual a zero, a gente considera então
RXC positivo. Por que eu adotei positivo esse sentido, né? Poderia ter apontado para a esquerda, né? Eu adotei positivo simplesmente porque eu quis, sim, de fato, eu quis. Né? Se você quiser adotar para esquerda, tanto faz. O sentido vai ser determinado se é correto ou não no final, né? Dos valores da equação. Né? Quando você obter o valor da força, ele é positivo, significa que o sentido que você adotou está correto. Se negativo, significa que o sentido está errado. Tá? Então, adotando aqui, vai ficar R, o R, X, C, né? O RXC, menos a projeção da força AC, na direção X. Então, essa projeção da força AC na direção X. Então, essa projeção a gente utiliza a função cosseno, então cosseno de alfa. Então, seria F AC vezes cosseno de alfa. Cosseno de alfa. Bom, como não tem mais nenhuma força atuando na direção X, então isso aqui é igual a zero. RXC, vou calcular agora aqui RXC, exatamente igual o FAC cosseno de alfa, sendo o FAC, sendo o cosseno de alfa igual a 45 graus, né? Então 45 graus, tá? Por que 45 graus? Veja, a tríglice é quadradinha, tá? Então aqui o ângulo é de 90 graus, então essa diagonal divide o ângulo de 90 graus exatamente no meio, então 45 graus. Tá? Havíamos calculado anteriormente que o FAC vale menos raiz de 2, né, quilonewtons, então é só substituir, né? Tá? Tem aqui RXC é igual, então vamos ver parênteses aqui para não fazer bagunça, é menos raiz de 2, certo? E o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, veremos então que o RXC é exatamente o negativo de 1 kN, é menos 1 kN. Então significa o seguinte, né? Que o sentido adotado aqui, ó, eu coloquei apontando para a direita. O sentido contrário, então, é o real. Né? Então o sentido adotado está errado, se para a esquerda. É claro, né? Porque a única força externa aplicada aqui, né, F2, está na horizontal, né? Então veja, né? Então vou ter que ter uma reação de apoio que segura a translação na horizontal. Então só pode ser essa força RXC. Ela não pode estar no mesmo sentido que F2, tem que estar no sentido contrário. Ok? Transcrever então as equações ao lado do diagrama de corpo livre, né? Temos essa condição de que RXC vale menos 1 kN. Bom, faremos agora então o equilíbrio na direção Y para encontrar a reação de apoio RYC. Tá? Então a gente faz somatória de forças, né, igual a zero na direção Y. Certo? Então, vamos lá. Então, aqui a gente vai fazer o mesmo diagrama de curva, equilíbrio do nó C, tá? Adotando todo mundo, né, as forças normais internas saindo para fora do nó e aqui as reações de apoio. Então vai ficar somatória de forças em Y na direção Y, somatória de forças na direção Y igual a zero. Então eu tenho R YC, né? Para cima positivo, então mais FBC, mais FBC,
mais F AC, aí que está, essa é a projeção de F a C na direção Y. Então a projeção de F a C na direção Y é F a C vezes seno de alfa, vezes seno, né, de alfa. Tá? Bom, ok, não tem mais ninguém na direção Y, isso aqui pode ser. Tá? Então eu tenho que RYC mais FBC, que é 0, mais o FC menos raiz de 2, a gente abre parênteses, põe menos raiz de 2, vezes o seno de 45. Seno de 45, né? 45 graus. Né? Tudo se iguala a 0. Tá? A gente conclui que o RYC é exatamente igual a essa parcela aqui. O menos, né? Menos raiz de 2 vezes aí raiz de 2 sobre 2, que é o seno de 45. Não. Então, o RYC é exatamente igual a 1 kN. Então, positivo significa que o sentido adotado está correto. Tá? Então, o RYC está apontando para cima. Tá? O RYC apontando para cima. É a nossa reação de apoio aí positiva. Ok? Transcrevendo então as equações ao lado do diagrama de corpo livre, a gente tem aqui RYC, né, vale 1 kN. Bom, agora a gente vai para o nó D. No nó D encontraremos, portanto, né, aí as reações de apoio na direção X, R, XD e R, YD. Bom, a gente nota aqui que R, XD é a única força na direção X, né? Então, é óbvio que RXD vai ser igual a 0. Então, formalizando, né? RXD é igual a 0. Tá? A gente tem aí que essa reação de apoio é nula. Tá? Então, tá fazendo o equilíbrio do nó D, transcrevendo aqui a equação de equilíbrio na direção X, a gente conclui que a reação RXD é nula. Agora a gente vai fazer então a reação de apoio na direção Y. Aí eu tenho FAD, né, para considerar na equação de equilíbrio. Então agora a gente faz na direção Y. Uma troca de força na direção Y é igual a 0. Né? Então eu vou ter R YD mais o F o FAD. Então isso aqui tudo igual a 0. Tá? Então o RYD é exatamente igual ao menos do FAD.
AD, tá? Menos do FAD. O FAD vale 2 kN, né? Então, o RYD, a gente vai ver que vai dar menos 2 kN. Tá? Transcrevendo então as equações aqui ao lado do diagrama de corpo livre, né? Então a gente tem aí que a reação de apoio RY deu menos 2 kN, ou seja, o sentido dela é ao contrário do adotado. Ao invés de ela estar apontando para cima, ela está apontando para baixo. Bom, então com esse vídeo da treliça, né, encontramos então todos os esforços que se desenvolvem nessa treliça, tanto as forças normais em cada uma das barras e as reações de apoio, aplicando apenas o método dos nós. Lembrando que nessa primeira abordagem, ou seja, tratado nesses dois vídeos, eu considero no diagrama de corpo livre, eu adoto, né, no diagrama de corpo livre, as forças normais de barras sempre saindo do nó, independente, né, se elas forem de tração ou compressão, ou seja, o desenho delas estão sempre saindo do nó, tá? Quando elas forem de tração, eu considero nas equações o valor positivo. Quando elas forem de compressão, eu considero nas equações o valor delas negativo, tá? Ok? Isso porque eu considerei, tá, o sentido sempre saindo do nó. Na segunda abordagem, nos próximos exercícios, eu vou alterar o sentido, né, das forças de compressão. Então, quando eu encontrar uma força de compressão, eu vou lá e altero o sentido. Tá? Aí eu trago os valores da força sempre em módulo. Por quê? Porque eu alterei o sentido. Mas isso vai ficar claro nos próximos vídeos. Tá? Tenho aí uma boa continuidade nos estudos, né? Bons estudos aí e até a próxima.